Na justiça espetáculo, as pessoas são presas sem culpa formada, viram manchete de jornal e têm a sua honra destruída e a sua chance de defesa dizimada. Elas são previamente condenadas. Olá, vocês que estão aqui para mais um Stop Perseguições, criado para denunciar injustiças sofridas por pessoas comuns, como eu e você, que lutam por um Brasil pleno e soberano para o seu povo, todos, todas e todes. Eu sou a Sandra Ures, do Stop Bolsonaro Mundial e do Comitê pela Democracia no Brasil, em Zurique. Agradeço a sua participação, apoio, a troca de conversas na sala de bate-papos e a sua visita nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Nós nos solidarizamos, como sempre, com as vítimas, com as pessoas que perderam parentes, amigos e companheiras para o Covid-19, que já somam mais de 603 mil mortes e mais de 21 milhões de infectados. Os relatos ontem, na CPI do Covid, nos mostram a profundidade da dor e das mazelas sofridas pelas pessoas, por mim e por você, que perderam pessoas queridas. Nossa luta é luto, e nosso luto é luta. Seguimos. Comigo estão a companheira Cleide Martins, integrante da ABJD, estudante de Direito e companheira do Stop Bolsonaro Mundial. E também o companheiro Henrique Pisolato, militante de direitos humanos, aposentado do Banco do Brasil e sobrevivente fênix do Mensalão Mentirão. Esse que foi criado em 2005, laboratório da Lava Jato, que aprofundou as mazelas criadas pelo Mensalão Mentirão em todo o território nacional. Os métodos são os mesmos. Espetáculos e mentiras midiáticas, perseguição, prisão de pessoas inocentes, ignorando as provas. E os casos se multiplicam em todo o território nacional, com prisões sem qualquer procedimento legal que a justifique. Os abusos e ilegalidades se multiplicam sob a batuta de um governo cambaleante, mas que segue destruindo o Brasil institucional e social, no cerimonial macabro, onde a miséria se multiplica e os ricos se tornam mais ricos, cegos e alheios à desgraça nacional. Mas nós seguimos na luta, trocando ideias e buscando saídas que nos ajudem a reconstruir o nosso país e a soberania e o direito do nosso povo. Passo a palavra para a nossa companheira Cleide, que vai apresentar o nosso convidado dessa noite. É com você, companheira. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas e a todos os que nos assistem. Boa noite aos que nos assistirão mais tarde. É uma alegria estar aqui mais uma vez, muito embora estejamos vivenciando ainda esse luto que nos atinge a todos e a todas aqui neste país da necropolítica. Hoje contamos com a presença do Luiz Sabanai. Seja muito bem-vindo, companheiro. E parabéns a você por sua dignidade, por sua resistência. O Sabanai é pastor presbiteriano há 30 anos, iniciou a militância nas lutas pelas diretas na década de 80 e se filiou ao PT em 86, ainda seminarista. Mora em Florianópolis, Santa Catarina, onde iniciou o pastorado e dedicou a maior parte da sua militância. Em Florianópolis, atuou na coordenação do orçamento participativo do governo da Frente Popular, como gestor público em 93 a 96. Foi secretário nacional da Diaconia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil entre 95 e 2001. Em 2003, atuou na Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, depois no Ministério da Pesca e Agricultura, durante os governos Lula e Dilma, permanecendo até a prisão, em 15 de outubro de 2015. Atualmente, é assessor de políticas na Secretaria Nacional de Movimentos Populares e Políticas Setoriais do PT. Segue militando nos movimentos ecumênicos e interreligiosos. Sabanai, é uma alegria. Eu também tenho minha origem presbiteriana, meu pai é presbítero da igreja, e a gente tem um passado em comum.
Além disso, você tendo trabalhado no Ministério da Pesca, me traz mais uma alegria de estar aqui na sua companhia, porque a minha irmã trabalhou nesse ministério quando de sua fundação, então muitos companheiros queridos estiveram lutando para dar direitos àqueles que sobrevivem da pesca no Brasil. Sabanay, no último dia 2 de outubro, faz 4 anos que o companheiro Cancelier, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, suicidou atirando-se de um shopping center. Deixa eu ver para onde é que eu fico. No centro de Florianópolis, exaustos pelas acusações infundadas e por humilhações sofridas na prisão. Você também é de Florianópolis e conhece muito bem este caso. Em 2015, 2 anos antes do caso Cancelier, e exatos 6 anos completados no último dia 15 de outubro, você foi vítima da operação da PF chamada Enredados, sendo preso ilegalmente, sob holofotes cinematográficos da mídia golpista. Estes são 2 exemplos de milhares espalhados Brasil afora, cujo ponto em comum é o abuso de poder, com requintes de humilhação, destruição da imagem pessoal e perseguição política. Tudo sob o silêncio cúmplice da estrutura institucional que acolhe a Polícia Federal, o Ministério Público e o sistema judiciário. Conte para a gente a violência que sofreu e que continua sofrendo, e se você vê alguma relação entre ela e as práticas adotadas pela Lava Jato, pelo Mensalão Mentirão e, consequentemente, contra as práticas das quais Pizzolatto foi vítima. Bem-vindo. Muito obrigado, Cleide, pela apresentação. Muito obrigado, Sandra, pelo convite. Um privilégio imenso, Pizzolatto, estar partilhando a terra com você, a sua companheira, Andréia. Eu quero só lembrar uma questão, que a ferramenta que se traduziu em Mensalão e Lava Jato inaugurou-se no momento em que nós conseguimos avançar no nosso continente latino-americano em governos democráticos e populares, avançando políticas que privilegiavam e privilegiam a grande maioria da população, no nosso caso, no nosso continente, empobrecidos. Então, eu costumo chamar que foi uma engenharia de guerra contra o nosso continente, em que vários de nós fomos atingidos por esse método em que a justiça se torna uma ferramenta de política. E quando nós começamos e inauguramos o processo desde 2002 com o presidente Lula no governo do nosso país, depois com a presidenta Dilma, houve uma ofensiva arquitetada em torno de postos considerados postos estratégicos da política de desenvolvimento e de construção de um novo país que nós estávamos utilizando naquele período, várias ações. Nós, olhando para trás, hoje eu consigo perceber a engenharia que era construída em torno das figuras que atuavam dentro dos nossos governos aqui no Brasil, na tentativa de alguma forma ou inibir o avanço da política ou, quando a política avançava, de criminalizar quem estava fazendo e a política que estava sendo executada. Isso eu trago como contexto porque eu não acho que isso foi um acaso, não foi um insight da justiça, não foi nada disso. Foi uma arquitetura, uma engenharia de guerra contra as políticas progressistas do nosso continente e do nosso país. Eu queria só resgatar o fato, o Pizzolatto está aqui, o Mensalão, quando inaugurou esse processo do debate no Brasil, da corrupção sistêmica, de Estado, e o que era incrível era pegar as principais figuras que conduziam políticas dos nossos governos e atacá-las de forma absurda em relação aos procedimentos do que nós conhecemos como justiça. Então, nós já éramos criminosos por estarmos no governo Lula e Dilma, no governo popular. Nós já éramos criminosos.
por uma parcela da sociedade brasileira, da elite brasileira, por uma parcela do judiciário brasileiro, por uma parcela da classe política. Então, nós percebemos isso, olhando agora para trás, as consequências que isso teve e tem na vida e na organização de um contingente de políticas públicas e de um contingente militante dessas políticas públicas na vida do nosso país. E a criminalização. A criminalização, ela só precisava de um bilhete, de um achar que ele tinha feito ou ela tinha feito algo errado, de supor que uma vírgula de um texto não estava no lugar certo, era passível de corregedoria, era passível de investigação policial, era passível de escândalo em noticiário. Isso ocorreram em graus menores, em lugares menores e em graus maiores. Um cerco em relação àquilo que nós estávamos vivendo em termos de governo. Então, a minha experiência ela tem duas variáveis. A primeira variável é saber que a consequência daquilo que nós fizemos tinha um impacto tamanho do ponto de vista estrutural ou estruturante da vida do nosso povo brasileiro e no nosso continente, porque vários governos foram destituídos com o mesmo método, que eles precisavam estancar. A segunda questão, que a ofensiva, usando a ferramenta do lawfare, era a forma de fazer guerra sem matar ninguém, a princípio. Matar a dignidade, matar, inibir, aprisionar, criar o escândalo em torno da moral da vida das pessoas, destituir muitos têm consequências psíquicas, físicas desse processo, é a maneira de implementar a guerra contra nós. Então, eu não tenho dúvida disso. E eu faço questão sempre de resgatar o contexto, porque quem foi alvo, ou quem foram os alvos desse processo, fomos nós, dos governos progressistas no nosso continente e dos governos Lula e Dilma no nosso país. Depois eles começaram a disfarçar, pegavam um empresário para cá, um do outro partido para lá, mas o centro do debate era criminalizar o Partido dos Trabalhadores, era criminalizar a militância do Partido dos Trabalhadores, era criminalizar as políticas que nós estávamos desenvolvendo e era criminalizar, aí veio a consequência da prisão do presidente Lula, companheiro Zé Dirceu, companheiro Genuíno, companheiro Delúbio, companheiro Pisolato e uma outra centena de pessoas que eu sei que passaram pelas vias judiciais por causa da sua militância. Então, isso é um fato que eu quero deixar registrado nessa introdução. Seu microfone, Sandra. Desculpa, essa criminalização está muito patente diante do governo criminoso, essa quadrilha que hoje desgoverna o nosso país. E interessante que parece que nada acontece. Estamos no 3º ano desse governo. E aí, companheiro Pisolato, querido, você poderia avaliar as semelhanças entre as histórias de perseguição sofridas que vocês viveram em diferentes momentos e podia listar alguns casos que seguem acontecendo no curso desses 16 anos, mas principalmente nesse período do golpe, a partir de 2013, que eu considero o começo dessa desgraceira em que nós nos metemos. Boa tarde, Sandra, Cleide, Sabanai, a quem nos assiste, que nos acompanha. Antes de mais nada, meu abraço solidário e de pesar aos familiares das mais de 603 mil vítimas oficiais do coronavírus. Olha, respondendo à pergunta da Sandra, o Sabanai deu uma verdadeira aula e o que aconteceu foi isso. Se substituiu o fuzil e os tanques de guerra que se usou em 64 para depor um governo que sinalizava uma mudança na política brasileira com as reformas de base, agora eles foram muito mais hábeis. Eles usaram o judiciário.
para dar credibilidade. Que o Sabanai disse, sem dar tiro. Fizeram uma guerra, que alguns chamam de guerra híbrida. Por quê? E eu confesso, viu, Sabanai? Eu nunca, nascido aí no interior de Santa Catarina, né? Sempre andando de pé descalço na infância, eu nunca pensei que a gente ia prejudicar tanto, ia incomodar tanto esses homens do poder, né? Esses tubarões do norte, esses saqueadores. Eles usaram dos métodos mais espúrios e criminosos. E o mais triste de tudo isso é que instituições brasileiras, como o judiciário, como a velha mídia corporativa e nojenta, se prestaram a fazer esse serviço. Então, foi isso o que aconteceu. Eles usaram o judiciário para carimbar a mentira deles. Montavam uma fantasia, escolhiam pessoas-chave, os bodes expiatórios, como na Itália chamam os capro expiatórios, e aí, denúncia, execração pública pela mídia e o referendo do judiciário. O judiciário vinha e carimbava. Para quê? Para que o imaginário popular acreditasse naquilo. E para chegar onde? Para chegar ao que nós estamos vivendo hoje, esse holocausto, esse governo da morte, como disse a Cleide no início. E eles continuam esses métodos. Porque na questão do Lula, eles começaram a recuar, até porque estavam muito apavorados com o monstro que eles tinham criado. Mas os demais, eles continuam. O meu caso, o seu caso, o tantos outros, é de quê? Continuam no ataque, porque mesmo que você se livre do processo criminal, eles vão em cima das questões civis, vão em cima dos familiares. Você foi afastado da tua função. Quantos perderam o emprego e depois o que se recupera? No BNDES, não é infinidade de instituições brasileiras que a gente não tem tempo para enumerar. O triste é que se usou essa palavra que aqui, né, tem um hábito de lawfare, que é... Na verdade, o que é lawfare? É injustiça. É o que na Itália se diz la mala giustizia. Lá se criou, inclusive, um adjetivo. A justiça a serviço da injustiça. A semelhança, a gênese, é a mesma. O ovo da serpente, a intervenção e o resultado, o monstro que se criou desse ovo da serpente. Sabanai, você falou de umas coisas que me impressionaram muito aqui, que a gente não centra muito as discussões nesse boletim. A questão do combate às políticas. Na sua pessoa, por exemplo, né? Eles escolheram pessoas que estavam, como reitor Cancelier, ligados à educação, a universidade virou um alvo importante. Você estava ali num programa de combate à fome, assim como o Pisolato dedicou um bom tempo da vida dele na eliminação da fome e da miséria no país, no programa Fome Zero. Essas políticas elas foram perseguidas nas suas pessoas, né? E essa perseguição deu-se com os métodos inventados, é aquilo que eles falam, o Código de Processo Penal do Russo, né? Está aí o resultado do Conselho Nacional do Ministério Público ontem, com aquele procurador Castor, que começa a desvendar esses métodos, né? Você mencionou aqui que qualquer pretexto poderia servir para inventaram acusações contra o Pisolato. Contra você, eu acho que isso se deu de uma forma muito mais violenta e extensiva a outras pessoas. Você teve junto consigo outras pessoas atingidas por esses métodos, né, destes procuradores que colocam outdoor dizendo que aqui se faz justiça. Conta para nós como foi essa história. Eu vou retomar o meu parágrafo anterior. Eu disse que teve uma segunda consequência, Cleide, que foi na vida mesmo, né? Uma na questão da minha percepção da política, dessa engenharia de guerra contra os governos populares, contra o nosso governo aqui no Brasil. Por quê?
por uma questão objetiva. Nós estávamos reconstruindo um processo de soberania do nosso país, que vai da extinção da fome à reestruturação da dinâmica econômica, produtiva, do desenvolvimento brasileiro, subtraindo da pobreza 50 milhões de brasileiros e brasileiras, levando para a universidade. O Lula sempre fala essa frase: o pessoal não aguentava ver o filho da empregada doméstica indo para uma universidade. Então, a engenharia é contra esse tipo de política não chamaria política emancipatória, mas progressiva ou progressista na vida do nosso povo. E o que acontece por trás disso? Eu tenho uma crise econômica vivendo no mundo todo. Ela vem bater as nossas portas aqui, no mesmo período do mensalão e um pouco mais no final do primeiro governo, do primeiro para o segundo governo Lula, em que eles precisavam reverter esse quadro, porque nós íamos avançar o processo da política do Brasil numa estatura em que o povo brasileiro não reverteria opinião para voltar à velha política, à velha forma de viver, à velha forma de passar necessidade. Eu vou dar o exemplo da pesca. A pesca e a aquicultura brasileira, aí entra uma dinâmica que também é a minha compreensão. Ela identifica nas águas brasileiras, que ela é 12% da água doce potável do planeta, e mais a costa brasileira, que nós temos 150 milhas de costa, nós identificamos que as águas no Brasil poderiam produzir. A primeira questão a pesca é a extração de peixe do recurso natural, um bem público, né? Num espaço público, que poderia e deveria ter uma dinâmica de organização com o conceito público, na minha opinião. A aquicultura, que é a produção de organismos vivos em águas, seja qual for, né? Então, o pescado, eu sempre dou o exemplo da seguinte tese: eu preciso de 1 hectare, 10 mil metros de pasto para engordar na melhor performance um bovino brasileiro com 500, 600 quilos. Eu, com meio hectare de lâmina d'água, eu produzo 8 toneladas de proteína animal, de peixe. O que está em disputa? Está em disputa o território brasileiro naquilo que diz respeito aos recursos hídricos, está em disputa, tanto é que todo o movimento é para privatizar esse espaço. É diminuir o nosso poder continental dentro do nosso espaço oceânico, é ter o controle da biodiversidade, da riqueza que o Brasil tem, inclusive na internacionalização desses produtos, do domínio tecnológico, de uma série de questões. E nós simplesmente vivemos para o governo para alimentar cerca de 5 milhões de pessoas, 1,5 milhão de famílias que viviam e vivem diariamente de consumo daquilo que se produz nas águas. Pobres. 70%, 77% dessa população que eu estou falando, semi-analfabeta. Então, quando você organiza uma política pública e põe a presença do Estado na vida do povo e consegue criar uma dinâmica, isso fere a interesses que não estão aqui no nosso país, pura e simplesmente, que o mundo de fora quer explorar economicamente e privadamente esses espaços. É uma disputa geopolítica e é uma disputa de modelo de gestão, de desenvolvimento, que contradizia, entre aspas, ao modelo vigente do neoliberalismo passado. E o segundo ponto é a minha vida pessoal. O que significou isso? Poxa, olha, eu acho que você está trazendo muitos elementos novos e importantes sobre essa questão, né? Se vê que a questão da alimentação, né, da vida, está no centro da discussão, mas também a questão da água e da terra, né? Em 2003, no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, eu assisti a algumas palestras nas quais se dizia que a próxima guerra mundial seria por água e seria no Brasil. Mas acho que a guerra começou muito antes e você vivenciou isso lá do lado do Ministério da Agricultura e da Pesca, né? Então, é um pouco isso que você está contando. Não foi por acaso que o Cancelier foi escolhido. Não foi por acaso que você foi escolhido. Não foi por acaso que o Pisolato foi escolhido.
Isolato, como é que você vê essa questão do combate à fome, à miséria, central na perseguição e na eleição das pessoas a serem perseguidas e na repercussão disso nas vidas de vocês? Cleide, eu acho e acredito que os governos democráticos populares introduziram um conceito que o Brasil, embora reconhecido internacionalmente, até então não havia adotado, que é o conceito de segurança alimentar. A questão de que a comida, ela, para a questão da unidade nacional, da identidade de um país, ela é muito mais importante do que as armas. O Josué de Castro, em épocas pretéritas, já falava sobre isso, mas isso passou meio que desapercebido. O PT incorporou isso. E aí, esse é um tema tão grande que, à medida que o Savanay falava, eu comecei que nós conhecemos muito pouco. Que o Savanay citou uma coisa en passant, que é a questão o que eles chamam, acho tecnicamente, depois me corrija, Savanay, que é a conversão que você tem na produção de alimentos. A conversão, para você produzir 1 quilo de carne bovina, você precisa de uma quantidade de pasto, de ração, muito maior do que para produzir 1 quilo de carne de peixe. Para produzir 1 quilo de carne de aves, 1 quilo de carne suína, a mesma coisa. Quer dizer, a carne de peixe, a produção de peixe é uma das produções mais baratas do Brasil. Só que isso mexe com um complexo de interesse que vai do agronegócio, dessa turma do BBB, boi, bala, né, que apoia Bíblia, que apoia o Bolsonaro, e mexe com cadeias internacionais. E essa gente tem dinheiro para pagar. Como as companhias de petróleo têm dinheiro para fazer lobby e pagar e armar. Não era à toa que no governo Temer circulava, inclusive pelo STF, assessores muito peculiares e muito estranhos. Não foi à toa que todo esse pessoal do judiciário recebia passagens, recebia cursos e ofertas e boca livre para viajar para os States. Havia um convencimento em várias pontas, que era ideológico e outros não tão ideológicos, para desmontar essa estrutura, porque por trás disso existe uma ação de geopolítica de guerra, que foi o que o Savanay disse no início. Essa questão da inclusão que os governos democráticos e populares fizeram, ao trazer uma população rejeitada, uma população esquecida para o orçamento público e para o resgate da cidadania, isso preocupa os que sempre nos trataram como o quintal do mundo e que têm seus representantes aqui dentro, que sempre mandaram nesse país. E, para isso, eles usam de tudo, inclusive os métodos feudais de fazer justiça. Porque o que ontem, né, o Ministério Público entregou os anéis para não perder o dedo, porque o castor de mato é o suprassumo do... Não é nada no Ministério Público. Eles querem evitar que a gente chegue lá, no alvo, naqueles que montaram toda essa estrutura. Mas o que é que tem por trás disso? É claro, tem o velho interesse de manter o Brasil como um país submisso, a sua população faminta, mão de obra barata, exploração das nossas riquezas naturais. E nisso os governos democráticos e populares, inclusive a nível da América Latina, resistiram e apresentaram uma alternativa. E isso incomoda o Império do Norte e outros impérios por aí que sempre nos trataram como quintal do mundo. Continuando nessa mesma vibe,
a gente pode também discutir aqui sobre a extensão disso acerca da invasão das terras indígenas hoje, do genocídio do nosso povo indígena e a devastação da Amazônia. Eu achava interessante que a gente falasse um pouco disso para poder depois voltar na próxima pergunta sobre, de novo, a questão da perseguição. A gente começa com Sabanai? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, eu queria saudar uma companheira e um companheiro meu catarinense de Florianópolis, Nelson Blum, está aqui nos assistindo, e a Maria Lucena Conte, dirigente do nosso partido lá em Florianópolis. Muito obrigado, viu? E muito solidário durante todo esse processo que eu vivi na minha vida. A outra tese, Pizzolato, além desse chamada conversão produtiva, a tese principal não se pode ter qualquer produto extraído do recurso hídrico que seja comestível, que seja consumível, se a água não for limpa. Então, toda a responsabilidade com a biodiversidade, toda a responsabilidade com o conjunto da estrutura de preservação do meio ambiente é que faz com que o produto que sai das águas como produto de consumo, de alimentação, tenha seja saudável para a população. Então, é um ato... a conjugação desses fatos estava na nossa estratégia de política do desenvolvimento brasileiro. A sustentabilidade econômica, social e ambiental. Em todo o tempo nós discutimos esse tripé. Falhamos aqui e ali em algumas outras questões, mas isso o resultado do processo de modelo de governo não é esse modelo bandeirante que nós estamos vivendo aqui. Você está entendendo? Então, quando nós discutimos esse modelo econômico, o modelo de desenvolvimento sustentável que nós dialogávamos muito, privilegiava geopoliticamente os espaços consagrados, que eram os territórios. Nós discutimos isso sistematicamente, território indígena de pesca, do povo das florestas, do povo das águas, e conjugava esses esforços de manter a tradição, a cultura, a vida da nossa população, ao mesmo tempo trazendo a dignidade, o acesso. Eu sempre dou o exemplo. Eu trabalhei durante 6 anos no projeto do Xingu, na área de compensação da atividade pesqueira, da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Descendo o rio Xingu, numa cidade chamada Senador José Porfírio, eu encontrei um pescador numa pequena ilha, e ele, ao descer da ilha, eu fiquei impressionado pelas 2 igrejas. As igrejas estavam reformadas, com vidro fumê, numa comunidade extremamente empobrecida, na minha leitura. Aí eu perguntei, mas o que está acontecendo aqui? Eu falei, Sabanai, você vamos ali que eu vou te mostrar. Ele tinha 3 canoas e 3 rabetas. Antes era remo, depois tinha rabeta. Depois dos governos de vocês, eu levava 4, 5 dias para chegar na casa dos meus familiares, é perto daqui, mas é muito complicada a navegação. Hoje eu termino a minha pescaria meio-dia, 2 horas eu subo na rabeta, ponho os filhos, a esposa e vou visitar minha mãe. Aí os pastores da igreja estavam bravos com eles, porque eles pagavam o dízimo, mas não frequentavam a igreja, porque ia fazer festa no final de semana. Então, eu dou exemplo, por que isso é real. Esse modelo de desenvolvimento que nós inauguramos, ele precisa ser aprimorado, rediscutido, redimensionado, não tenho dúvida disso, mas isso, de alguma forma, impactava o sistema vigente que tinha outros interesses. E aí sim que nós estamos vendo a invasão de terra por grilagem, a mineração ilegal, aí nós estamos vendo a destruição das florestas, a destituição de territórios já consolidados dos povos tradicionais indígenas no Brasil, quilombolas. Nós estamos vendo a privatização, o movimento de privatização dos recursos hídricos, a privatização da energia, porque o lucro deles, pela crise, diminuiu muito, eles precisavam alterar essa rota. E alterar a rota significava encontrar novos espaços lucrativos com o mesmo sistema de exploração do ser humano pela mão de obra, pela falta de liberdade, por uma série de coisas.
Então, eu faço a leitura um pouco macro, e vocês me desculpem isso, mas é a forma de que eu... Por que eu fui preso? Individualmente, mas foram muitos e muitas de nós assediados por esse sistema de justiça. Alguns de forma mais brandas, outras de forma mais contundentes. Então, e também eu nunca admiti a possibilidade de me vitimizar diante desse fato, que é tudo que eles queriam. É tudo que eles queriam, era quebrar a dignidade da gente, nos tornando uma chamada vítima de não sei do quê. Não. Eu era um agente político, Pisolato era um agente político. Nós sabíamos o que estávamos fazendo na nossa produção de políticas públicas e de articulação do nosso governo e da articulação na vida do Estado brasileiro. Nós sabíamos, né? E aí, como agente político, o enfrentamento que foi feito à nossa vida é dar valor àquilo que nós estávamos fazendo, é muito valor. Né? Não individualmente, mas no coletivo, no conjunto da nossa obra, nós tivemos uma ação de curto prazo, porque 16 anos é um curto prazo, que mudou a leitura do povo em relação à sua condição de vida e mudou na relação do mundo, porque nós éramos um país importante, a sexta economia mundial, com uma ousadia, com uma ofensiva geopolítica de articulação de blocos. Nós estamos falando de um outro mundo. Então, eu me sinto privilegiado em fazer parte dessa radiografia, desse retrato consequente, ainda que penalizado na vida, mas não tenho nenhum tipo de arrependimento disso, enfrentaria isso tudo de novo. E quem achou que me prendesse, e prender Pisolato e outros companheiros e companheiras nossos nos faria menor, ou nos fariam menor, nos fizeram mais militantes do que antes. Porque tem a dimensão humana que vem depois disso, que eu gostaria de partilhar em uma breve síntese com vocês. Então, a Cláudia Gama, ela fez um comentário aqui a respeito da criminalização da política. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo estão conseguindo perceber a importância das políticas e a razão da perseguição que sofreram as pessoas que conduziam essas políticas, né? Cláudia, a questão do seguro-defeso, mesmo sendo pago por eles ainda lançam calúnias contra o seguro-defeso. Recentemente, eu acho que uma semana ou duas, eles estavam a dizer que as pessoas inventam gente que vive da pesca aqui em Brasília, no Lago Paranoá. Eles continuam a reproduzir essas mesmas bobagens e a imprensa repercute isso todo o tempo, porque isso é crucial para eles, né? Eles estão combatendo, não é qualquer coisa trivial e nem desconectada de um outro projeto mais amplo, que é internacional, como o Sabanai falou, né? E, em razão disso, que o Sabanai estava falando, que inventam acusações até quando a política está sendo gerida por eles, né? Eu queria, então, Sabanai, agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje, aprendi muito mais e foi uma alegria muito grande ouvir você falar sobre o orgulho que é ter podido implementar essas políticas que são tão grandiosas e são políticas de combate à fome e à miséria. Mas eu queria ainda que o Pisolato fizesse os comentários dele, depois a gente volta com suas palavras finais, para a gente, então, ir caminhando para o encerramento do programa. Pisolato. Olha, eu acho que o Sabanai tocou num ponto-chave. Para a tristeza dele, Sabanai, a gente sobreviveu. Eu acho que eles não trabalhavam muito com essa hipótese. E aí, o que disse o Lula, se eles queriam matar a jararaca, eles deram no rabo, bateram no rabo e não na cabeça. E eu acho que isso que agora ficou mais fácil para nós que passamos por esse Gólgota, entender toda a estrutura dessa geopolítica e o planejamento dessa ação, mas também ficou didático para a população agora decifrar o que tinha por trás disso. E isso vai ser fundamental para
as próximas eleições, para a edição das próximas eleições, e eu acho que também para a educação e conscientização do povo brasileiro. Eu, pessoalmente, estou trabalhando desde do documentário, filme com o Silvio Tendler, mais um livro com a editora Cotter, outro com a Zenha, para serem ferramentas para que as pessoas tenham essas informações e, a partir dessas informações, elas possam decidir com mais segurança. Porque é óbvio que, quando eles criaram todo esse espetáculo, a intenção era reduzir a capacidade, a quantidade de informações das pessoas, ser uma espécie de monovoz, para, com isso, eles hegemonizarem e aí poderem justificar as ações deles. Mas, como dizia minha avó, o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. A gente sobreviveu para o desconforto deles. Então, é esse agora, esses nossos continuar de vida aí, e essa nova geração que virá, que eu não tenho dúvida que seguirá com os nossos sonhos, porque a vida está provando que nós estávamos do lado certo da história. A fome, a fila do osso, a miséria, o desemprego, o subemprego, e também aquela pequena inveja, que a Cleide citou, de um pescador do Lago Paranoá que não entende a questão da piracema e assim por diante. Tudo isso está custando muito caro. Está sendo um novo aprendizado. Vamos continuar nessa luta. Não nos rendemos. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Calma lá, vocês estão com pressa hoje. Mas antes da gente terminar, a gente ainda vai abrir para o Sabanag falar do que ele gostaria ainda de falar, de algumas questões pontuais que ele gostaria de colocar, tá? 3 minutinhos, companheiro, mas a gente insere essa questão aqui na nossa conversa de hoje, tá bom? Vamos lá. Tá ok. Eu vou só iniciar respondendo a Cláudia. Cláudia, eu acho que continua um sistema similar na criminalização de agentes públicos que participaram ou que tiveram responsabilidade nos governos. Por quê? Eles querem inibir a quantidade de quadros à disposição de uma próxima rodada da história brasileira que está por vir. Então, deixar a possibilidade de cerceamento do exercício do serviço público por parte de agentes como eu, como Pisolato, não poder nem passar perto do Estado brasileiro por causa dessa mácula ou desse sistema judicial que macula a nossa conduta de alguma ou de outra forma. Continua assim, continua sistemicamente, com uma diferença, que agora nós sabemos como funciona. O difícil, Cleide e Sandra e Henrique, quando você sai da sua casa às 6h30 da manhã, por agentes armados, te levam para uma delegacia, te colocam dentro de um avião algemado, te colocam numa cela, e no meu caso eu fui para o pior presídio da América Latina, que é o presídio de Porto Alegre, o presídio central de Porto Alegre, na época com mais de 5.200 presos, sem saber porque estava sendo preso. Sem saber. Então, a decifração do sistema, dessa forma judicializante, judicial e de forma política do uso da justiça, ou da injustiça, como diz o Pisolato, esse sistema hoje é decifrável. Eu sei como funciona. Então, à medida que nós, Pisolato e companheiros, e o programa dessa natureza que nós estamos dizendo, muito obrigado pela audiência de todos e todas, é uma maneira de você decifrar a nós, a população, a quem está vivendo a política, que pode ter ainda resquícios desse processo. Mas nós temos que todo o tempo revelar a forma que não é só uma injustiça pessoal. No nosso caso, tem essa consequência, mas foi uma injustiça para privilégio de alguns poucos ricos no mundo e aqui no nosso Brasil, pelo controle daquilo que pode gerar lucro
em benefício muito privado de grupos corporativos, de sistemas de produção, né? Então, acho que a gente está denunciando o que eles não imaginavam que ia acontecer. Revelamos pelo nosso próprio corpo, não estou falando só por palavras, não. E aí, o pessoal ainda, Cleide e Sandra, nesses pouquíssimos minutos aqui, concluindo, eu aprendi a ser igual, de verdade. A cadeia me fez igual. Eu achava que era igual, ou tinha um sentimento de ser igual, ou fazia opção por ser igual à maioria da população brasileira. Eu estou falando isso como religioso, como pastor presbiteriano, e que isso, para mim, foi uma outra escola. Porque igual, quando todo mundo é inocente, entre aspas, é uma questão. Igual, em que todo mundo pressupostamente é culpado, é outra conversa. Que lá na cadeia, a hora que você entra e a fotografia sai no jornal, é criminoso, é bandido. E a preocupação, o que minha mãe está pensando, o que meus filhos estão pensando, o que meus colegas estão pensando, o que vai ser da vida. Mas esse é o primeiro exercício depois da tortura de não saber por que você estava sendo preso de verdade, porque nem eu conhecia a lei, nem conhecia esse negócio, não sabia porque estava sendo criminalizado e estava preso. Aí fiz o exercício humano, de convivência, de diálogo, e a primeira coisa que perguntaram, Pisolato, quando nós chegamos no Presídio Central de Porto Alegre, às 4h da manhã do dia seguinte, foi assim, os 40 ladrões já chegaram aqui, cadê o Alibaba? Foi essa pergunta que os presos nos fizeram. Nós éramos 19, muitos ainda sendo processados nessa questão. Eu espero que tenha a minha solidariedade, não só isso, eu estendi a minha solidariedade aos presos, a todos que estavam lá, porque eu entendi que aquele lugar não era um lugar de humanidade, de ser humano, de forma nenhuma. Esse não é o lugar para viver, um ser humano, nem para corrigir nada. Entendi isso. E entendi que o nosso maior valor é a liberdade, mas ainda preso eu era livre. E a consciência da liberdade é uma questão que você adquire no limite. Então, a pensar das consequências pessoais, e aí eu quero dizer, eu servi o Estado brasileiro em 2 versões, em quase 16 anos, eu nunca fui advertido em um ato administrativo na minha vida. Em um ato. Eu acho que isso é valor, é muito valor, né? E acho que tem muita gente responsável. Agora, o que fizeram conosco, Pisolato, eles vão pagar esse preço. Eles vão pagar esse preço na reversão e na revelação de quais eram as intenções desse tipo de procedimento no nosso país, no nosso continente, em desfavor do nosso povo. Não foi em desfavor do Sabanai, não foi em desfavor do Pisolato, em desfavor do nosso povo. E aí o presidente Lula cumpre um papel fundamental nessa questão, na denúncia permanente de que tentaram criminalizá-lo, de que tentaram vencendo todos os processos. E nós temos que dizer o seguinte, nós temos que ter bravura em transmitir isso à sociedade de forma tal que nós não sintamos inibidos com esses tipos de arremedo de justiça e outros, porque eles não vão parar, e outros que virão. Nós temos que saber como enfrentar, como destituir e como reverter o quadro de intervenção de uma forma nefasta por parte de uma parcela da sociedade brasileira que tem os seus componentes que já foram ditos aqui, e nós temos que fazer com que eles recuem com o nosso avanço, com a nossa denúncia, com a nossa presença e com a coragem de dizer que não tememos esse tipo de questão. Então, parabéns pelo programa e é um espaço riquíssimo para a gente poder estar conversando, desdobrando essa conversa, provocando a sociedade, conscientizando o nosso povo de que nós, apesar de nascermos pobres e devendo, nós não somos bandidos. Aliás, ser pobre e devendo, já nos imputaram isso. Agora, nós temos toda a condição de nos libertarmos desse processo com dignidade, com ousadia, com perseverança e com consciência de humanidade que nós temos que ter, porque é isso que eu quero, discutir que sociedade eu quero viver, que humanidade eu quero ter como um componente de uma sociedade, que tipo de responsabilidade com o ambiente que eu vivo. Quero discutir isso, né?
e em detrimento do ódio, da violência, da ganância, do desespero de uma parte pequeníssima da elite mundial e brasileira que não sabe aonde mais explorar. E aí quer fazer a qualquer custo, de qualquer forma, massacrando as pessoas, como é o caso da pandemia e dessa responsabilidade que nós vivemos nos últimos anos pelo governo Bolsonaro no nosso país. Obrigado. Pois é, esse espaço daqui e tantos outros que estão hoje agora retransmitindo esse programa é a nossa forma de resistência e de manter a nossa cabeça erguida com dignidade. E nós nos alegramos muito e nos espelhamos na força e na coragem, na resistência de você, companheiro Sabanai, de você, companheiro Pisolato, e a gente segue nessa luta, sabendo que as perseguições não vão parar por aqui, mas nós também não. E nós temos sementes. As sementes estão nascendo e crescendo, e vão continuar crescendo e se multiplicando, até que esse país seja uma nação. E o nosso povo seja dono do país para quem ele trabalha e para quem ele produz a riqueza, e não apenas para os ricos. Infelizmente, a gente teria muito mais perguntas para fazer, muito mais coisas para dizer. O tempo foi rápido, o Sabanai fica nos devendo o retorno para a gente continuar tratando um pouco mais sobre essas questões mesmo jurídicas. É muito importante trazer as questões atuais, as lutas que nós temos. E nós agradecemos profundamente a vocês que estão aqui com a gente, nos assistindo, e a você, Sabanai, a você, Henrique, que sempre nos enriquecem com as suas sabedorias e as suas experiências. Nós temos ainda para solicitar para vocês ajuda, apoio financeiro para o documentário Caso Pisolato por uma questão de justiça, através do Pix, pisolato.inocente@gmail.com. Qualquer quantia é muito bem-vindo, porque esse documentário é mais uma ferramenta de denúncia de como essa engrenagem tem nos destruído o nosso povo. E a gente agradece a participação de vocês aqui nesse programa, em todos os programas do canal Stop Bolsonaro Mundial, que diariamente vão ao ar, dando voz e luz a situações e coisas que nunca poderiam ter chance de serem trazidas aqui à tona para uma população que nos assiste agora e que vai nos assistir posteriormente. Então, a gente agradece profundamente, né, a audiência de vocês. E queremos tratar também, né, do paralelo entre todas essas perseguições e essas maldades que têm sido realizadas, porque não é uma coisa do passado, eu sempre costumo dizer, é uma coisa do presente, porque o que aconteceu em 2005 com a criação do mensalão e toda a perseguição que Pisolato nesses 16 anos tem sofrido, ele continua se multiplicando. Percebam temporariamente como é que as coisas se alteram. O companheiro chancelier, lá em 2018, o companheiro Sabaná em 2015, e a companheira Márcia, que vai estar aqui com a gente no próximo programa, Márcia Lucina, agora, recentemente, presa, andando com tornozeleira, sem sequer ter tido um processo. Enfim, é muita coisa acontecendo, e quando a gente assiste uma quadrilha dirigindo o país, com todos os tipos de corrupções que a gente sabe, conhece, qualquer pessoa simples e comum conhece. Então, a gente vai agora terminar agradecendo muito a todos vocês com o teaser do documentário, que a gente espera e pede que vocês assistam, que possam contribuir com qualquer valor, gente. Mas é para realizar um projeto muito importante nessa reconstrução do nosso país. Um grande abraço, um beijo no coração e a gente se vê no próximo programa.
Eu tenho certeza de uma coisa: eu sou inocente e gostaria que os que me condenaram provassem que também são inocentes. No caso, os depósitos de 73.851.000 na conta da DNA Propaganda só ocorreram porque assim determinou o réu Henrique Pisolato. Dentro de uma parceria do judiciário, ou dos setores do judiciário, com a imprensa corporativa, se transformou ficções, fake news, ou, falando por mentiras em verdade. A defesa trouxe prova documental, prova testemunhal e prova pericial durante o contraditório para demonstrar que os recursos eram privados da empresa privada CBMP, Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, que usava o nome de fantasia de VisaNet. O dinheiro que o Joaquim Barbosa disse que era do Banco do Brasil, não era do Banco do Brasil, era da VisaNet. A mídia ignorou deliberadamente as evidências de que os recursos em pauta não eram públicos e de que os serviços contratados pela VisaNet foram devidamente executados. Pisolato foi condenado por um erro deliberado do STF, acobertado pela mídia. Eu levei essa apuração minha para a TV Globo, mostrando que isso não fazia muito sentido, o negócio da VisaNet, mas não adiantou. Eles estavam com outra visão. A questão da VisaNet não ficava em pé. É inacreditável que isso tenha prosperado e dado base, inclusive, para depois para o julgamento. A gente começou a ser atropelado por um montão de coisas que não existiam. O Henrique entrou em depressão, eu já não sabia mais o que fazer com ele, assim, porque ele, ele viveu um momento psicológico, assim, né, horrível, assim, a ponto que eu não podia mais deixá-lo sozinho em casa, eu tinha medo que fosse acontecer alguma coisa, né. A decisão de ir para a Itália foi assim: antes de ficar numa prisão correndo o risco de ser morto, vamos para um outro lugar e vamos para a Itália, vamos pedir para o julgamento ser refeito lá, porque lá as pessoas elas viram que era uma injustiça. Hoje lá tem muita gente que sabe que isso é uma injustiça, né? La signora Andrea lascia il carcere di Modena e abbraccia quanti le sono da mesi al fianco. Ha appena avuto un colloquio con suo marito, Enrique Pizzolato, italo-brasiliano, ex direttore marketing del Banco do Brasil, arrestato in Italia ma condannato. Aí, do dia para a noite, eu sou transformado em ladrão, corrupto, desviador de dinheiro. E aí, não foi só eu que teve que pagar essa pena, acabaram com a minha família. É um massacre. E vão por cima dos teus familiares. Quando eles já não conseguem mais se saturar, eles abrem processo contra os teus parentes. Não precisa de nada. Eles abrem, os juízes aceitam. Em 2 meses te condenam. O balanço da passagem dele pelo Banco do Brasil, por uma auditoria oficial, mostra que não houve uma diferença nos balanços financeiros. Ou seja, não se prova nenhum desvio. Não sei mais quanto vivo. 1 ano, 2 anos? Não tenho mais saúde para nada. Mas até a última gota eu vou gritar. Não me rendo.